Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf. Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 5 erros mais comuns do surfista iniciante. Lembrando que o primeiro e o último são os mais importantes, então fica até o final desse vídeo para você entender tudo certinho, que eu vou dar várias dicas para você corrigir esses erros. Uma das coisas mais importantes é que quando a gente está aprendendo a surfar, a gente não sabe que está errando. Por isso que esse vídeo é tão especial. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é um erro, mas também é um alerta pra vocês não caírem em uma cilada, tá? Não acreditem que aprender a surfar é muito fácil. Uma das coisas que eu mais escuto é, pessoas que começaram no surf ou que queriam começar no surf e achavam assim que em 6 meses já iam estar dando aéreo, já iam estar surfando igual os prós lá do Tour Mundial. E aí, quando as pessoas realmente começam a entender o processo, elas vão ali e veem que a situação é bem diferente. Não é igual a nada que você já fez na tua vida. Por mais atleta que você seja, já anda de skate, já, sei lá, faz wake, outras atividades, nada disso se compara realmente ao surf, ao que é surfar. Então, qual que é a cilada que eu quero falar que vocês não caiam? É o seguinte, fuja de professores e escolinhas que dizem: ensino você a surfar em apenas uma aula. E o que tem de problema nisso? Gente, não tem nada de problema com o professor ou com o coach que está dando essa aula, mas é que o termo correto a se falar é: ensino você a ficar em pé na prancha na primeira aula. Isso sim é totalmente possível, é uma promessa ok. Agora, ensinar alguém a surfar em apenas uma aula, opa! Pessoal, quem me segue aqui, é inscrito no canal, já viu o vídeo da minha evolução do surf e eu tenho que refazer agora porque eu já evolui mais um tantinho assim, sabe que o processo real é difícil, é uma jornada, é um estilo de vida, é tanta coisa que influencia, que surfar não é simplesmente você ficar em pé em cima da prancha e sair ali tirando foto, fazendo pose, porque é muito mais do que isso. Segundo erro muito comum do surfista iniciante. Eu tenho um colega que ele tem uma loja de surf e ele vende pranchas, principalmente pra galera que tá começando. E o que mais a gente vê, tanto na praia quanto nas lojas e tudo mais, é pessoas, surfista iniciante, querendo prancha de pro. Gente, isso é muito comum. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico pra vocês como que você pode calcular o volume da sua prancha para quem está começando, que tipo de prancha é ideal que você compre, o tipo de bico, o tipo de rabeta, se ela vai ser mais grossinha, se ela vai ser mais fininha, enfim. As pessoas, elas acham que elas vão começar no surf e vão aprender com essa pranchinha aqui. A pranchinha comum que a gente vê os surfistas usando lá no Campeonato Mundial, que a gente vê as pessoas usando, surfando na internet e nas propagandas de revista que a gente vê por aí. Mas na verdade, o tipo de prancha que a gente precisa utilizar no começo é mais ou menos esse aqui, que é uma prancha mais iniciante, com mais volume, com um bico mais arredondado. Agora, o tempo que você vai ficar com essa prancha vai depender de você, da sua dedicação e da sua aptidão para aprender a surfar. O terceiro erro, que é algo muito comum que a gente vê por aí e que as pessoas, elas nem sabem que elas estão fazendo errado porque elas simplesmente acham que é aquilo ali, que é você pega o seu pranchão. Quando você está começando no surf, geralmente as primeiras aulas você pega as espuminhas, você não chega indo lá pra fora e pegando onda formada. Não, você pega aquela espuminha, rema e tenta ficar em pé em cima da prancha. É a fase 1 de todo o processo que eu chamo, onde a principal dificuldade é você fazer o movimento do drop e conseguir se equilibrar em pé em cima da prancha. Mas tá, Bruna, o que tem de erro nisso? Bom, o principal erro é que as pessoas, elas aprendem a dropar, elas conseguem se equilibrar em cima da prancha, só que o bico da prancha delas está sempre virado para a areia da praia. O olhar delas está virado para a areia da praia.
Assim que você tá ali, remou, dropou, você já olha pra frente. E, gente, esse é um erro muito comum e, nossa, eu cometi esse erro durante muitos meses porque eu achava que aquilo ali era certo, bem louca. Mas, na real, pra você conseguir correr a ondinha, o que é indicado que você faça? Gente, você pode até dropar virado pra praia, mas você vai ter que começar a mirar a diagonal da onda. Comece a analisar se a onda ela corre mais para um lado ou para o outro. E aí você vai ter que pegar e virar a sua prancha na diagonal, como se estivesse cortando a onda. Porque assim a prancha ela vai correr mais e você vai começar a sentir realmente que você tá surfando, né? Que a onda tá te levando e você controla a sua prancha, né? Por maior que seja ela, uma prancha grande, com alto volume, você vai conseguir sentir ali que tá realmente se posicionando e tentando controlar ela pouco a pouco, né? Porque na verdade o nosso equipamento, que é a prancha, ele é como se fosse uma extensão do nosso corpo, né? Nós somos um só quando estamos lá na água surfando. Gente, olha que lindo que ficou essa frase. Agora os próximos erros, eles são muito... também são muito comuns, mas são eu chamo de relaxamento mesmo, ou falta de informação. Bom, se você já tá aqui assistindo esse vídeo, falta de informação não vai ser, você é um surfista já que tem futuro, né? Porque tá buscando conhecimento e tá tentando fazer a coisa do jeito certo. O que mais a gente vê por aí são pessoas que não cuidam do equipamento. Gente, prancha de surf não pode ficar pegando sol, não é pra você ficar levando a prancha em cima do carro com cordinhas de varal, é muito perigoso. Mas o erro principal é a galera que vai pra praia, no calorzão do verão, e deixa a prancha jogada na areia, com a parafina pra cima. Vai derreter toda a parafina da prancha, quando você for surfar já não vai ter mais nada. E mesmo assim, a prancha ela não é um equipamento que você pode ficar deixando no sol à toa, porque é uma coisa que pode prejudicar, é uma coisa cara. Então assim, cuide da sua prancha, sempre em local que não tenha sol e lave ela depois do surf, principalmente os copinhos, tira a água salgada, que isso vai manter o seu equipamento bom por mais tempo. E agora, o último e o mais importante erro, principalmente pra galera que já tá um pouquinho mais avançada ali, que já não é tão iniciante assim, que ele tá dividido em duas partes esse erro, mas vamos dizer que a pessoa ela já tá entrando dentro do mar, ela já consegue ir lá para outside ou já tá começando a aprender a pegar as ondas formadas. E aí, ou ela fica em cima da onda, ou ela dropa atrasada e acaba descendo a onda reto ou perdendo a parede da onda. Mas o que essas duas situações têm em comum com o nosso erro? O último erro que eu quero falar para vocês é a remada para entrar na onda. Os surfistas iniciantes, eles tendem a confundir a remada de passar a arrebentação com a remada de entrar na onda. E o processo é bem similar, mas o que tem de diferença? Quando você está entrando no mar, que quer passar a arrebentação, a sua remada ela tem que ser uma remada contínua. Não precisa ser uma remada super rápida, algo, nossa. Não, ela tem que ser uma remada contínua e ritmada, que é pra você conseguir realmente entrar lá fora e pegar as suas ondas. A remada para entrar dentro da onda, a remada para você entrar na onda, ela tem que ser uma remada potente. E aí, as pessoas que elas ficam geralmente em cima da onda, o que acontece? Faltou uma remada a mais, duas remadas a mais, faltou aquela potência, aquela explosão para você conseguir descer a onda. E quando a pessoa ela rema às vezes demais, só que ela não tá em sincronia com a onda, ela acaba remando e desce a onda deitada e vai ficar em pé só depois que a onda já fechou, porque a pessoa ela não estava em sincronia com a onda. Então, pra gente conseguir adaptar esse erro e começar a melhorar ele, o que eu indico? Primeiro, que você estude sobre as ondas. Quando você estiver dentro do mar, analise as outras pessoas que estão surfando
e comece a entender o que é uma esquerda e o que é uma direita e qual que é o pico que você pode pegar a onda. Comece a estudar sobre formação de ondas, que tipo de onda que você está surfando, se é uma onda gorda, se é uma onda cheia, se é uma onda cavada, se a onda é rápida. Então, assim, é um processo, uma jornada realmente complexa, mas é de pouquinho em pouquinho que se começa, né? E seria essa a indicação que eu dou pra você que tá com esse problema de não conseguir entrar na onda ou de não conseguir entrar na onda porque fica sempre em cima da onda, né? E além disso, pessoal, vamos treinar principalmente o core, porque a hora que você entra na onda, você tem que assim, ó, remar como se não houvesse amanhã. É tipo, cara, essa é a onda da minha vida, eu vou fazer a melhor onda da minha vida, a melhor onda da minha história. Eu vou remar o máximo que eu posso, vou enfiar bem a minha mão dentro da água, vou botar toda a minha força e explosão que eu tenho dentro do meu ser pra pegar essa onda. Não tenha medo, só vai. A segunda coisa que você pode fazer é lembrar de... você vê a onda vindo, já começa a fazer uma remada pro pico da onda, que é o que eu falei pra você sobre estudar a formação das ondas, né? É esse tipo de experiência que vai te fazer conseguir entrar no tempo certo da onda. E aí você vai começar a remar pra onda. Quando você vê que a onda tá levando a tua prancha tá indo sozinha, você fica em pé. E aí, esse é todo o processo que você fica em pé. E aí, bom, o resto são temas para os próximos capítulos, ou melhor, para os próximos vídeos aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem vocês realmente a sair da estaca zero, a evoluir no surf e que vocês curtam muito esse processo, porque, gente, não é da noite pro dia que tudo acontece. Então, levem isso como estilo de vida e se apaixone pelo processo e não pelo resultado final. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.